Motores de corrente contínua. Continuando com a revisão de conversão eletromagnética de energia, vamos dar uma olhada na tensão gerada, que possui a variável letra E. Quando um condutor de comprimento L se move a uma velocidade v e um campo magnético B, representada por esta figura, nós temos aqui o condutor com comprimento L, ele está se movendo para a direita com a velocidade v, e o campo magnético está representado através desse x, que na verdade é uma coisa perpendicular à tela. Isso daqui é como se o campo magnético estivesse entrando na tela. Esta figura X indica isso. Isso aqui é como se fosse a visão traseira ali de uma flecha. Uma flecha estaria entrando na tela, a gente estaria vendo a flecha de trás aqui com um X. Se o campo magnético estivesse saindo da tela em nossa direção, a representação seria apenas um pontinho, que seria a visão frontal de uma flecha. Portanto, a maneira de representar campo magnético perpendicular à folha ou à tela é através de um X ou através de um pontinho. Se for um X, significa que o campo magnético está entrando na tela, e se for um pontinho, quer dizer que está saindo da tela. E aqui, de fato, nós temos um condutor com comprimento L, se movendo para a direita aqui a uma velocidade v, está dentro de um campo magnético. Isso produz uma tensão E. Tem uma tensão induzida E. Se nós conseguíssemos medir a tensão com o multímetro entre os terminais deste condutor, nós estaríamos lendo uma tensão de valor E. A tensão induzida neste condutor é dada por esta equação. Estas grandezas, o comprimento, a tensão e o campo magnético, elas são mutuamente perpendiculares, cada uma está a 90 graus em relação à outra, e o valor da tensão que nós mediríamos no condutor é dado simplesmente pelo produto B vezes L vezes V. De maneira semelhante, a força eletromagnética, representada pela letra F, o condutor com comprimento L circulando uma corrente I em um campo magnético B, representada por esta figura. Novamente, nós temos o condutor com comprimento L, está passando uma corrente por ele, ou seja, existe uma fonte externa que faz com que circule corrente por este condutor. Ele está no campo magnético B, também entrando na tela. Este fato resulta que este condutor vai ter uma força jogando ele para a esquerda, ou seja, alguém está movendo, as grandezas físicas aqui estão movendo este condutor para a esquerda, produz uma força F. Essa força produzida no condutor é dada por B vezes L vezes I. Também são grandezas mutuamente perpendiculares. Aqui a gente vê o princípio do motor. Aplicamos uma fonte externa no condutor, alguma coisa está fazendo ele ir para o lado. É a força eletromagnética produzida. Conhecidas essas duas grandezas, a tensão induzida e a força eletromagnética produzida nos condutores, nós podemos tirar algumas conclusões preliminares. Olhando novamente as duas equações, a da tensão induzida e da força eletromagnética, nós podemos concluir, por enquanto, que é possível controlar a velocidade de uma máquina através da tensão induzida e controlar o torque, ou seja, a força, através da corrente no condutor. De fato, olhando esta primeira equação, a tensão induzida, existe uma relação aqui com a velocidade, ou seja, se eu isolar a velocidade na equação e começar a mexer na tensão induzida, a velocidade vai mudar. De maneira semelhante, eu consigo isolar aqui a corrente e consigo mexer, portanto, no torque, mexendo na corrente. Nesse caso não precisa isolar, né? Já é uma relação direta aqui. Ou seja, consigo mudar o torque que está aplicado lá no eixo do motor quando eu mexer na corrente que está circulando pelo motor. Eu consigo controlar a velocidade do motor quando eu começar a mexer na tensão induzida ali no condutor. Essas são as duas conclusões preliminares. Claro, a gente vai avançar bastante com essas equações até chegar em modelos que simplesmente fiquem fáceis de controlar essas grandezas. Aqui termina este vídeo.